Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora esse é o nosso canal de comunicação até que tudo se normalize. Então vamos iniciar a nossa primeira aula de Direito das Obrigações. Antes de avançarmos com a matéria, nós vamos dar uma recapitulada daquilo que já foi visto, porque a parte introdutória do Direito das Obrigações nós vimos em sala de aula, certo? Vamos voltar só um pouquinho, só para que a gente relembre a classificação básica das obrigações. E essa classificação consiste em obrigações positivas e obrigações negativas. As obrigações positivas podem ser obrigações de dar ou obrigações de fazer. Quando é que eu estou diante de uma obrigação de dar? Quando o devedor, ele se compromete, ele se obriga a dar, entregar, devolver algo. E daí nós podemos ter que dar, entregar, devolver algo que seja coisa certa ou coisa incerta. Nós vimos então que quando esse objeto ele é individualizado, nós conseguimos especificar o objeto, nós estamos diante de dar coisa certa. Por exemplo, dar um carro. Você individualiza o objeto, você tem como especificar qual é o carro. Você tem número da placa, chassi, Renavan, cor, modelo, ano do veículo. Então nós estamos diante de dar coisa certa. E quando nós estaremos diante de dar coisa incerta, Tati? Ora, quando nós não conseguimos individualizar, mesmo que momentaneamente, o objeto. Observem o seguinte: quando você contrata a compra de uma safra de soja, você não sabe ainda quanto será colhido nessa safra. Você sabe que tudo aquilo que for colhido vai ser, você vai ter acesso, você vai adquirir. Porém, você não sabe ainda a quantidade. E essa quantidade ela pode variar, não é verdade? Então, nessa situação, nós vamos estar diante de dar coisa incerta. Tati, mas essa incerteza, ou seja, essa falta de exatidão do objeto, ela vai perdurar? Vai ser para sempre? Não, pessoal, nós sabemos que não. Em um determinado momento, nós nos deparamos com aquilo que chamamos de concentração de débito, nós vamos conseguir especificar esse objeto. E, consequentemente, aquela obrigação que, a princípio, era uma obrigação de dar coisa incerta, ela se torna uma obrigação de dar coisa certa, porque daí nós vamos conseguir individualizar o objeto. Então, essa incerteza, ela é temporária. Beleza, pessoal? Continuando, vamos falar bem rapidinho das obrigações de fazer. Essas obrigações são aquelas que nos interessam uma determinada atividade. Lembram-se disso? O pintor que realiza o retrato, a pintura de um retrato de uma pessoa, o cirurgião. Nós ali buscamos então a atividade que a pessoa desempenha. Essa é a obrigação de fazer. E lembrem-se, pessoal, que nós temos ali situações em que outras pessoas podem praticar o ato, ou seja, realizar a atividade, e daí nós estaremos diante das obrigações fungíveis, e quando nós estamos diante de situações que não é possível que um terceiro pratique o ato, e daí nós vamos estar diante das obrigações infungíveis, também chamadas de personalíssimas ou intuito personae, beleza? E para finalizar essa classificação, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das obrigações negativas, ou seja, omissivas. E daí, pessoal, presta bem atenção, a gente sempre tende a pensar que para o direito só importa a ação, não é verdade? O agir humano, mas nós já estudamos em sala de aula que a omissão também pode ser relevante para o direito. Como, Tati? Como é que essa omissão vai ser relevante para o direito? Vejam só, quando você se compromete a se abster, ou seja, a não praticar determinado ato. E isso é possível? Claro que é. Nós podemos ter contratos que contenham cláusulas, por exemplo, de sigilo. E aí, pessoal, o que eu estou me comprometendo nesse contrato
que contém essa cláusula, eu estou me comprometendo a me abster de informar, de passar adiante aquela informação que eu tenho. Então vamos lá? Fechando esse tema, fechando esse assunto, nós temos então obrigações positivas e negativas. E essa classificação que eu acabei de conversar com você é a classificação básica. Vamos nos preparar então para a segunda aula, em que nós vamos conversar sobre a classificação especial das obrigações. Até daqui a pouco, pessoal. Um grande beijo para vocês.